Olá pessoal, num clique no ar. Hoje, mais um episódio da série do Clube EMC Psicólogo. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Simon Souza. Ele é psicólogo, ele vai falar sobre um assunto bem interessante para você, pai, para você, responsável. E meu nome é Paulo Souza, eu sou pedagogo, mestre em educação. Eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do esporte e finalizando também minha pós-graduação em psicologia corporal. E hoje o nosso assunto é um assunto bem pertinente, que é a atenção, né? O Simon vai poder falar melhor sobre a atenção em si, sobre o mindfulness, né? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Simon, sou psicólogo clínico, especialista em avaliação e reabilitação neuropsicológica. Estou aqui a convite da EMC para falar sobre atenção plena e como que a atenção plena pode ajudar tanto na regulação emocional como na estimulação cognitiva, tanto de crianças e adolescentes. Pois é, Simon, a gente fala tanto da questão da atenção plena, né? Para adultos, né, a gente consegue até entender um pouco mais, né, de como que isso funciona. Muitos adultos desenvolvem algumas atividades de yoga, né? Mas para criança, né? Como que isso funciona para criança? Então, o mindfulness ele é uma intervenção multifacetada. Muita gente confunde o mindfulness com a meditação, mas na verdade a meditação é apenas mais uma das práticas dentro da metodologia de mindfulness, né? Então, o mindfulness ele pode ser interpretado como um estilo de vida ou também como um exercício cognitivo. E a vantagem de ser ministrado para crianças é a neuroplasticidade. Então, a criança ela está num período muito propício para a aprendizagem, né? Então, se a gente voltar no tempo, a gente vai lembrar como a gente conseguia aprender muito mais rápido quando nós éramos crianças, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, nosso raciocínio ele vai lentificando. Então, a vantagem de aplicar mindfulness para crianças e adolescentes é a neuroplasticidade, né? É a capacidade do cérebro conseguir absorver as técnicas e generalizar isso para a vida prática, né? Tanto para questões de regulação emocional, como também para questões de estimulação cognitiva. E hoje, no mundo que a gente vive, né, Simon, que é muito estímulo o tempo inteiro, como que você percebe, né, o trabalho do mindfulness com essa questão, né, de dopamina o tempo inteiro e acesso a essa dopamina muito facilmente também? Perfeito. Então, hoje em dia é ainda mais necessário aprender mindfulness por conta do tempo histórico que a gente vive, né? Que é hiperestimulação o tempo inteiro, nas redes sociais, na internet, com o advento da inteligência artificial. Então as pessoas, de modo geral, estão ficando cada vez mais desatentas e perdendo a capacidade de prolongar a sua atenção nas tarefas, né? Então acho que hoje é ainda mais importante a gente praticar a atenção plena, visto o tempo histórico que a gente está vivendo e as implicações que isso traz na aprendizagem, na regulação emocional, né, e na estimulação cognitiva como um todo. E como é que funciona isso em casa, né? Como que a mãe, como o responsável, ele pode se apropriar dessas, né, informações sobre, né, a própria mindfulness? Como que ele pode auxiliar a criança nesse processo? Eu acho que primeiramente é um incentivo a pausas, a momentos de atenção, de estar presente, né? Então, o que o pai e a mãe puder fazer para limitar o uso dos aparelhos eletrônicos, né? Monitorar e mostrar para a criança a importância de fazer as coisas com calma, fazer as tarefas sem dispersão, né? Então, por exemplo, vamos ver um filme até o final, vamos desligar os aparelhos eletrônicos para a gente conseguir se concentrar nesse filme até o final. Vamos cozinhar, né? Então, vamos se concentrar aqui nesse processo, né? Então, eu acho que os pais, eles podem servir como um modelo para a criança adotar essa prática de atenção plena no seu dia a dia e na escola como um todo. Bem, o Simon também ele é um dos professores aqui do Clube EMC Psicom. Ele trabalha justamente essa parte, né, que é o Mindfulness, para crianças, né, de 7 a 12 anos.
E Simon, como que, para os pais entenderem um pouco, como se desenvolve esse trabalho, no caso, aqui no clube? Então, primeiro a gente explica o conceito do mindfulness, né? Que é você estar não apenas presente, mas sim ter a intenção de fazer o que você se propõe a fazer. Então a gente ensina a criança a não apenas estar presente, mas a estar consciente do momento presente, ou seja, ela estar consciente do que ela está fazendo. Por quê? Porque muitas vezes a criança, adolescente, nós também adultos, nós fazemos as coisas de maneira automática, porque a gente já aprendeu, já está na nossa memória lá de longo prazo como que é realizada aquela tarefa. Então chega um momento que a gente perde a capacidade de realmente se conectar com aquela tarefa, né? Então primeiro a gente explica o conceito do que é o mindfulness para a criança, né, de maneira lúdica, e depois a gente incorpora essa teoria na prática, né? Então através de alguns exercícios, né? Então, por exemplo, focar no processo de respiração. A gente pode utilizar objetos, né? Então a gente apresenta um objeto, uma forma geométrica com vários estímulos, de cores, de tamanhos, e a gente pede para a criança descrever, né, tudo que ela consegue observar daquilo, né? Então é realmente você aproveitar o que a própria tarefa tem para oferecer, né? Em questões de estímulos, tanto sensoriais, táteis, sonoros, visuais. E ao longo do tempo, né, com o treino, a criança ela aprende a fazer isso de maneira mais intencional, mais prática. Chega um momento que fica automático prestar atenção de maneira plena na tarefa a qual a criança está submetida. E eu fico bem curiosa com exemplos práticos, porque eu lembro até na minha terapia pessoal, a minha psicóloga falava muito sobre atenção plena, né? E eu queria ver, assim, na prática, exemplos. Uhum. Então a grande vantagem do mindfulness é que a gente consegue fazer atenção plena com absolutamente tudo. Então, por exemplo, e esse é um dos grandes diferenciais da prática de mindfulness no dia a dia para a meditação. Porque na meditação baseada em mindfulness, você precisa estar num espaço para meditar, né? E a prática de mindfulness te ajuda a praticar mindfulness na rotina, nas tarefas do dia a dia. Desde quando você acorda pela manhã e vai escovar os seus dentes até o momento em que você vai dormir. Então, por exemplo, existem várias submodalidades dentro do mindfulness, né? E uma bem interessante é o mindfulness baseado na própria alimentação, né? No qual a criança, o adolescente não vai simplesmente comer o alimento, mas sim prestar atenção, por exemplo, na textura, nos diferentes sabores, e ela tem que ficar concentrada em toda essa experiência sensorial até que ela termine de se alimentar, né? Existe uma outra prática em que a gente estimula a criança ou adolescente a prestar atenção nos sons ao redor e a ir nomeando as diferentes características daquilo que ela está ouvindo. Então, a grande vantagem é essa, a criança poder fazer o mindfulness a qualquer momento do dia. A gente ensina isso e depois a criança, ela aprendendo como realizar aquela tarefa, ela faz isso no seu dia a dia, na escola, em casa. Então é bem interessante. E, Simon, eu também fico curiosa para saber sobre os benefícios. Por exemplo, acredito que você, além de trabalhar com mindfulness, você também se utiliza disso muito no teu dia a dia, né? Eu fico pensando, o que você percebeu desde que você começou a se utilizar dessas estratégias de melhoria, de benefício? Então, o efeito mais direto que eu consigo observar é na minha memória. Porque uma vez que eu consigo prestar atenção, eu tenho memória. Porque a atenção, por que a atenção hoje em dia ela é tão defasada? Porque a atenção é uma função psíquica, dentre várias outras, e é uma função muito básica, a função mais básica que a gente tem. Então eu dependo da atenção para fazer várias outras coisas. Se eu não consigo prestar atenção em algo, eu não tenho memória. Por quê? Porque o meu cérebro ele nem sequer registrou aquela informação, porque eu estava disperso, né? Com a atenção eu também consigo planejar melhor a tarefa,
eu consigo inibir impulsos, eu consigo executar, né, de forma geral. E é por isso que crianças com TDAH, por exemplo, elas não têm só problemas atencionais, elas têm problemas de funções executivas. Elas não conseguem se planejar direito, elas não conseguem se organizar direito, justamente porque a atenção está deficitária. Então, uma vez que eu consigo prolongar o meu tempo de atenção numa tarefa, a minha memória também melhora. E um outro aspecto que eu vejo que melhorou bastante é na regulação emocional, que é na capacidade de eu conseguir não só reagir ao que eu estou sentindo. Porque a gente vai sentir emoções negativas, né? Isso faz parte da vida, mas o ideal é que eu não reaja ao nervosismo, à tristeza, e sim que eu consiga tolerar aquele desconforto por alguns segundos ou alguns minutos. E esse tempo de tolerância me permite pensar no que eu vou fazer diante daquilo, né? Então eu diria que a memória e a regulação emocional foram aspectos assim que melhoraram na minha vida, na minha própria vida, na minha prática clínica. É algo que hoje eu quero ensinar para os meus pacientes. Parece que é muito uma questão, como você falou, né, de tipo, às vezes o problema, o ponto não é nem a atenção em si, mas você conseguir direcionar e você sustentar essa atenção no que você se propõe, né? Você viu isso? Exatamente. Porque se eu não conseguir direcionar minha atenção para o que eu quero e sustentar aquela atenção, eu vou perder muita coisa de função cognitiva. Então, como eu dei o exemplo anterior, eu não consigo reter aquela informação porque o meu cérebro não foi capaz de registrar aquela informação. Meu cérebro precisa de tempo para registrar uma informação, então eu não tenho memória. Por exemplo, se eu não tenho memória, também minha linguagem fica deficitária. Eu perco a capacidade de tolerar os impulsos, né? Então, muitas das outras habilidades, elas são prejudicadas por conta de uma atenção deficitária. Bem, pessoal, olha, uma super explicação, né, sobre mindfulness. Até o próprio depoimento do Simon, né, como isso para ele, né, funciona também. Então, você pai, você mãe, você responsável, fica a dica do Simon aqui, nos acompanhe, né? Nossas informações aqui que são passadas para você são com muita responsabilidade. Então, Simon, nós temos aqui só agradecer, né? Agradecer a sua presença, né? Agradecer tudo que você passou pra gente aqui e que isso fique aí, né? Para que as pessoas possam usar isso, né? De alguma forma, né? E suas crianças, né? Que precisam, né? Como o Simon disse, né? De algum tipo de ajuda, algum tipo de estímulo, algo que vá favorecer nos estudos e até na vida dessa própria criança, né? Nós temos aqui então no Clube MC Psicom uma atividade específica de mindfulness que é aplicada pelo Simon, né? Gabi? Eu quero fazer mindfulness, na verdade, agora, depois das explicações. Acho que todo mundo precisa, né? E como você falou, essa questão da neuroplasticidade, quando a gente cresce, fica muito mais complicado de conseguir direcionar e sustentar a atenção, porque o cérebro já funciona de um jeito diferente, né? Já é muito hábito antigo, a criança Sim. ali tá uma página muito mais em branco, Tá né? Pra mexer com isso. Nossa, e a criança vai levando isso pra vida, né? Que se ela consegue, enquanto criança, ter toda essa concentração, todo esse aproveitamento, imagine na sua fase de adolescente, na sua fase adulta. Exatamente. Importante ressaltar também que apesar do cérebro do adulto ele ser mais lento biologicamente, ele não deixa de aprender. Então, por mais que seja um pouquinho mais difícil, né, como aprender uma língua, por exemplo, como ganhar massa muscular, não é impossível, né? Então, até mesmo idosos se beneficiam, né, das práticas de mindfulness. Isso aí. Então, se você quiser também seguir o Simon nas redes sociais, né? Simon, qual é o seu arroba? É @psicólogo Simon Correa no Instagram. Bem, então esse foi mais um episódio da série Clube MC Psicom do Num Clique. Nos acompanhem nas redes sociais, vai lá, clica no sininho, compartilhe, dá um like, deixa seu like e nós viremos ainda com muitos assuntos bem interessantes, então fiquem atentos. Qualquer sugestão também deixem nos comentários que a gente lê, né?
Com certeza, respondemos todos. Então, pessoal, até a próxima. Até a próxima.